Saúde Pública. Acho que agora está ao vivo. Boa noite. Essa é mais uma live do Conselho Estadual de Saúde. Meu nome é Alexandre Vasilenskas, eu sou presidente do Conselho, representando o Conselho Regional de Psicologia, e hoje a gente vai discutir um pouco da interface entre a epidemia de Covid-19 e a questão da ciência. E a gente procurou hoje, assim, trazer dois convidados de pontos díspares, digamos assim, da questão, que é a Maiara. A Maiara é médica, residente em infectologia da Fiocruz, trabalhou em hospital de campanha, segundo ela me falou agora, e o doutor Lúcio, que é professor da UFRJ, fala um pouquinho aí do seu currículo, Lúcio, que ele é maior, assim. Então. Eu dou aula na UFRJ, né, de microbiologia, né, e sempre trabalhei com vírus e protozoário também. Né, estudo a biologia celular da interação desses patógenos, né, mais especificamente com arbovírus, né, e agora com o SARS-CoV-2, né, que é o agente etiológico da Covid. Você está no laboratório agora, né? Estou. Está bem labutando, assim. Então, assim, uma das questões dessa epidemia, assim, ficou muito claro a dificuldade, digamos assim, da população entender algumas coisas da própria produção científica, né, e uma série de atravessamentos que dificultaram isso, assim. Maiara, você pode relatar um pouquinho a tua experiência enquanto residente em infectologia durante essa epidemia? Posso sim. Boa noite, meu nome é Maiara, que nem o Alexandre falou, eu faço residência em infectologia na Fiocruz, fiz graduação na Universidade Federal Fluminense, e realmente, quando virou janeiro e veio a notícia de um novo vírus causando uma pneumonia na China, a gente já ficou bastante arrepiado, assim. E foi bastante interessante ver, por exemplo, que desde o início o papel da Fiocruz, do Instituto Nacional de Infectologia, no debate em relação ao coronavírus no Brasil. Desde janeiro a gente está debatendo isso o tempo todo, tanto os órgãos de direção, quanto envolvendo os profissionais na assistência, a gente enquanto médico residente, recebendo treinamento, recebendo orientação, discutindo essa questão e se preparando. Até então a gente ainda não sabia como ia chegar no resto do mundo e no Brasil em específico, mas desde então a gente já vinha se preparando para o pior. Às vezes até como residente, assim, às vezes eu pessoalmente olhava e ficava pensando, nossa, será que vai vir desse jeito, né? Às vezes achava que não tanto, e depois fui entender um pouco melhor o papel de vanguarda que a instituição representa na ciência brasileira, de ter trazido esse debate de forma tão avançada, enquanto muitas pessoas ainda questionavam a existência ou não dessa doença. E é uma doença que se mostrou bastante real, né? E ontem a gente chegou à marca de 2 milhões de brasileiros que tiveram Covid-19 e mais de 75 mil mortes. E quando a gente vê que esses números são muitos rostos conhecidos, né, de amigos, de colegas de trabalho, de pacientes que a gente foi vendo no dia a dia, no atendimento, tanto na residência quanto em trabalhos fora, que acho que não foi uma especificidade minha, muitos residentes acabaram se envolvendo em trabalhos fora da residência também, para tentar, de alguma forma, ajudar, ser mais braços na luta aí para tentar organizar um sistema de saúde que fosse capaz de oferecer cuidado às pessoas que precisassem, né? E aí a certeza que nenhum serviço de saúde estava preparado para uma pandemia desse tamanho, né? O nosso sistema de saúde já vinha enfrentando, né, desmontes há muito tempo, e acho que a gente viu de forma muito palpável o que a gente falava, como essas políticas de desmonte do SUS
são o genocídio do povo brasileiro. E ainda que precarizado, ainda que desmontado, a gente viu nesses meses que o SUS evitou um genocídio ainda maior do nosso povo, né? E ver isso assim no dia a dia, na prática do cotidiano, foi enlouquecedor, assim, para falar a verdade. Acho que realmente era cada semana um sentimento diferente, e a gente vindo a doença chegar no Brasil, vindo as pessoas buscarem cuidado, vindo a falta de acesso ao serviço de saúde, a falta de recursos, por muitas das vezes, e já seria tudo isso muito difícil se a gente não tivesse um desgoverno, né? No caso do Rio, 3 desgovernos que atrapalharam mais do que ajudaram a nossa capacidade de responder a isso. E aí a gente enfrentou diversos problemas, né? Que eu acho que a gente pode ir conversando um pouquinho mais. Subnotificação, falta de política de testagem, a saga da cloroquina e um bando de pessoas que não sabem muito de ciência querendo dizer o que a gente deve prescrever ou não, a questão do acesso aos leitos hospitalares, e viver isso na ponta, assim, viver isso no atendimento, né, tendo a experiência de atender, foi realmente algo que acho que mudou, que marcou a nossa formação enquanto especialista, especialmente em especialista em infectologia. E acho que ter tido a experiência de atuar nessa parte, de atuar diretamente no atendimento, trouxe muitas coisas, assim, trouxe muito sentimento, muita noção do que falta, né, para a gente chegar onde a gente gostaria enquanto serviço de saúde, mas trouxe também muita noção da nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde, e mais especificamente falando da minha residência enquanto Fiocruz. Obrigado, Mayara. Lúcio, como é que foi na academia, assim, com vocês que trabalhavam especificamente com vírus, assim, eu imagino assim, que a demanda, né, por conta deva ter aumentado, assim, a cobrança, né? Então. Primeiro, eu quero dizer que eu compartilho das preocupações da Mayara, né? 12 milhões de infectados no mundo, mais de 12 milhões agora, né? Cada dia cresce, e 2 milhões de óbitos, né? 12 milhões de infectados e 2 milhões de óbitos, né? Mais de 2 milhões de óbitos, provavelmente. E esse fracasso, né, em dar uma resposta eficaz a essa doença, ele não veio agora, né? Ele foi planejado há décadas atrás, como a Mayara disse, né, com desmonte do setor público de saúde, né, não só aqui, né, não apenas aqui, né, mas também em outros países, né? E diversas dificuldades, né, aqui especificamente no Brasil, a gente tem problemas que são explícitos, né, de recurso à área das ciências, né? Por exemplo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e tal, que contingencia aí 18 bilhões de reais, é um dinheiro que é só para isso, né? E eles não liberam, né? A gente vai precisar ir até, na previsão de até dezembro do ano que vem, de pelo menos 2,7 bilhões, né? Tem 18 bilhões contingenciados, né? Uma série de problemas, né? Relativos ao financiamento, né? O que poderia estar contribuindo mais para a resolução desse problema, né? Mas pouco depois que se instaurou a pandemia, né, os grupos de pesquisadores, né, se reuniram no Brasil inteiro, né, não só aqui no Rio de Janeiro, com o FRJ, Fiocruz, mas também
aquele complexo todo de São Paulo, a USP, Unicamp, né, o pessoal também de Belém do Pará, né, Evandro Chagas, né, e formaram redes para tentar abordar a questão da doença, né, mas tentar entender também a estrutura do vírus, né, a interação do vírus com a célula, o exame, por exemplo, dos tecidos que foram atingidos, né, tentar entender a fisiologia dessa doença, né, que começou como se fosse uma doença puramente respiratória, mas já está ganhando contornos aí de coagulação vascular disseminada, né? Então, a gente consegue ver também que os pacientes graves, eles não têm uma carga maior de vírus, né? Mayara me corrige se eu estiver errado, mas eles têm uma existência mais prolongada, uma persistência mais prolongada desses vírus. Apesar de que o título de anticorpos ele acompanha a carga viral, né? Quanto mais doente, mais anticorpo. E esses anticorpos a gente não sabe, né? Parece que não são neutralizantes, né? Então isso é importante também, depois a gente pode abordar isso à luz da tentativa de implementação do passaporte de imunidade, né, tal. Então é uma doença que pegou todo mundo de surpresa, né? E cada vez ela mostra uma faceta distinta, né, de uma simples síndrome respiratória aguda, né? Inclusive relatos, né, de síndrome de Guillain-Barré associada também, o que havia sido visto para Zika, né? Mas parece que não há vírus no cérebro, né? Quer dizer, uma coisa que é resolvida com imunomoduladores, né? Então parece ser mais a resposta do nosso organismo, né? Aquele negócio que é algo bom em excesso, né? Acaba atrapalhando. Então, grande parte da morbidade observada com a Covid-19 deve-se à própria resposta do organismo, né? Tempestade de linfocinas, etc., né? E isso é uma coisa que também tem que ser considerada à luz dessa proximidade, né? Que é, pelo menos aparente proximidade da implementação de uma vacina, né, e tal. Então isso eu acho que dá a gente ficar discutindo isso o dia inteiro aqui, né? Mas vamos tentar eleger os pontos principais, né? Que até para ficar claro, né, de que essa doença ela atinge mais os trabalhadores do que os outros setores, né? A Mayara falou em subnotificação, né? Eu sempre fico espantado com esses números, né? Números de infectados. O Brasil é um dos países que menos testa, né? Então, como é que você sabe o número de infectados? Como, né? No início até o pessoal falava, olha, veio veio com aquelas classes que fazem viagens, etc., e agora está chegando, né, num extrato mais proletarizado da população, né? Quer dizer, esse extrato mais proletarizado da população não tem dinheiro para fazer o teste, né? Como é que você pode afirmar, né, uma cadência de números, né? Eu acho que a gente não tem noção do número de pessoas infectadas, né, por conta disso, entre outros fatores, né? Então eu fico um pouco espantado com isso. Você falou uma coisa importante que eu acho que cabe talvez destrinchar isso mais para o público em geral, assim. A doença não é hoje considerada mais uma doença respiratória, né, simplesmente, mas uma doença que ataca primeiro o aparato respiratório porque é a via de entrada. Mayara, você quer falar alguma coisa sobre isso? Posso falar um pouco sobre isso. Tá tendo muito estudo, né, em relação à patogênese da doença. Eu até ia perguntar para o Lúcio se é o que ele pesquisa, né, qual que é a área exatamente que, pelo que ele estava falando antes, parece ter uma relação sobre isso. Achei bem interessante, no ponto da anticoagulação também, né? Depois você pergunta.
Depois eu pergunto para ele. Mas que chegou, assim, a principal, primeiro ponto que apareceu, né, foi realmente uma pneumonia viral nova. E aí depois a identificação do patógeno e tudo isso. E a gente realmente foi o que chamou mais atenção no atendimento na emergência. As pessoas chegavam em franca insuficiência respiratória, às vezes com a quantidade de oxigênio no sangue já muito baixa, e às vezes de uma forma até que, assim, até conversando em colegas hoje, todo mundo ainda acha um pouco esquisito, que a gente ainda não entende muito bem, pessoas com a quantidade de oxigênio no sangue muito baixas e às vezes sem uma queixa subjetiva de falta de ar tão importante. Muito diferente do que a gente esperaria, do que a gente vê em outras doenças, né? Então, realmente, o que saltou a atenção de primeira foi o fato de ser uma síndrome respiratória aguda grave. E aí é um ponto que, até para explicar isso um pouco, quando a gente fala de subnotificação, acho que uma das formas da gente ter dados mais fidedignos sobre a situação atual da pandemia é ver o número de atendimentos de síndrome respiratória aguda grave, que é uma doença a gente tem que notificar compulsoriamente em 24 horas. Se não notifica, isso dá problema para os hospitais e para os profissionais envolvidos na assistência. Foi até o caso de um hospital privado lá de São Paulo. Porque é uma doença que tem que ser notificada compulsoriamente em 24 horas, e isso permite a gente ter um panorama mais atualizado, digamos assim, né, da pandemia. Não depende da quantidade de testagens, da disponibilidade desses testes, do tempo de demora. E aí foi o que chamou a atenção primeiro, mas com o tempo a gente foi vendo que os primeiros artigos publicados pelos pesquisadores chineses já chamavam a atenção para outros problemas associados ao Covid-19. E a questão da tempestade inflamatória, de ser uma tempestade de citocinas, né, que são substâncias inflamatórias que o nosso corpo produz em resposta a uma infecção, realmente parece ter sido parece ser um fator importante aí na fisiopatologia da doença. Mas, posteriormente, também veio a questão de ser uma doença protrombótica, né, que faz ter coágulos no sangue, que a gente viu isso principalmente por um marcador, que é o dedímero, que marca a quantidade marca os produtos da coagulação do seu sangue, né? Então, a gente via que esses pacientes tinham níveis desse marcador muito elevados e levaram a suspeitar de possíveis causas trombóticas, né? Causas relacionadas à coagulação, para maior gravidade desses pacientes. Isso tem sido cada vez mais uma coisa bem estabelecida no nosso pouco conhecimento ainda sobre a doença. Vários estudos já mostrando a análise de anatomia patológica, né, da necrópsia de pessoas que morreram por conta do coronavírus, que mostram realmente uma coagulação intravascular disseminada e que parece ter um papel importante na patogênese da doença. Acho que aí algumas perguntas que a gente vai ter que responder se isso é uma ação direta do vírus, que parece ter também, se é consequente de uma doença muito grave, que quando chega nesse estado, realmente o organismo coagula mais, né? E aí, por conta disso que tem vindo várias polêmicas, né? Assim, acho que a polêmica que o público maior vê é o uso da cloroquina, mas para gente que está ali na assistência tem outras polêmicas aí, que entra o uso do corticoide, uso de imunomodulador, que teoricamente seguraria essa tempestade imunológica, o uso da anticoagulação, se a gente faz só numa dose para prevenir trombose dentro do hospital, ou se a gente faz em dose mais alta. E aí um monte de assunto que, infelizmente, no meio da saúde, acho que em alguns momentos dessa pandemia foi permeado mais pelo eu acho do que pelo que a gente tem de evidência.
Isso é uma coisa importante, assim, talvez seja a hora de discutir as bizarrices agora aqui, com relação à doença, assim. A cloroquina, ivermectina, a questão do que funciona in vitro não necessariamente funciona em vivo. Eu acho que isso aí você pode explicar bem, né, Lúcio, assim, para a população em geral. Qual a diferença de uma coisa que funciona em tubo de ensaio acho e que isso aí clinicamente? é com a Mayara mesmo, mas o que eu sei disso aí é que é uma tentativa de fazer um repropósito, né, para alguns compostos, né, compostos que funcionavam, por exemplo, cloroquina, né, para malária, lúpus e tal, e outras que são compostos que vão atuar sobre, por exemplo, a transcriptase, né, a replicase do vírus, né, esses vírus RNA, eles carregam, né, alguns deles carregam algumas enzimas que vão participar da sua replicação. Né? Então, isso também é alvejado, né, como uma meta da farmácia. Né? E o que a gente sabe é que, né, de todos os trabalhos, né, publicados e revisados, né, pelos nossos pares e tal, é que esses compostos não têm não tem nenhuma eficácia, né? Eu diria assim que não tem um efeito significativo para esses pacientes que foram que fizeram uso desse tipo de medicamento, né? Mas é complicado mesmo, porque, como a Mayara falou, às vezes a pessoa chega, né, no hospital respirando normalmente e tal, mas está com um nível de oxigênio assim, muito baixo. Né? Então é uma coisa. E aí vai ventilar a pessoa, mas você tem ali, né, aquele engarrafamento nos vasos, né? Assim, não adianta muita coisa. Né? Então, aí cada paciente parece que é um paciente, né, Mayara? Não sei. E aí, no calor dos acontecimentos, os médicos têm que lidar com esses imponderáveis da situação, né? E aí vai usar dexametasona, vai usar um inibidor de IL-6, por exemplo, né, e tal. O pessoal até está pensando na produção de anticorpos monoclonais, né, para tentar barrar, né, essa infantaria da IL-6. Enfim, eu não estou nessa parte de quimioterapia, né? Então, mas eu acompanho, assim, que nem coruja, presto muita atenção e tal, estudo bastante para não deixar passar algumas coisas. Então, é uma avalanche, né, que a gente está recebendo diariamente de artigos, né? Não é, a pandemia não é só do vírus, é de artigos também, de informação, né? Que os diversos grupos estão fazendo, né? Aqui, por exemplo, acho que aqui no Rio de Janeiro, que eu saiba, por exemplo, não tem só gente estudando, né, esses tecidos, etc. O pessoal também está tentando desenvolver testes sorológicos que sejam eficazes, né, não esses testes rápidos vagabundos, né, que a gente tem atualmente, né, chegando a, sei lá, 30% de eficácia. Né. Quando eu falo 30% de eficácia, a gente tem que pensar assim, de 100 pessoas que fazem teste, só 30 vão ter uma resposta correta. Então, isso é complicado, né? Você vai ter falso positivo, vai ter falso negativo, né? E usar isso como critério para conceder liberdades econômicas, né? E outras, né? Para a população, isso é também uma coisa que a gente tem que discutir, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, né, que eu saiba, tem esses diversos grupos, né, tentando desenvolver esses testes de diagnóstico, tentando entender a fisiologia da doença, e todos esses grupos precisam de recursos, né, de recursos financeiros, né, que são paulatinamente negados pelo governo. Né? Quando não são reduzidos, são negados. Né?
Mayara, ivermectina e cloroquina. Vamos lá. Eu acho que os absurdos dessa pandemia, acho que a cloroquina realmente é o maior delas, assim. As duas me estressam bastante, na verdade, tanto a cloroquina quanto a ivermectina. Mas a cloroquina eu acho que me estressa mais, e aí por motivos diferentes, né? Assim, em relação ao que a gente tem de medicamento disponível para matar o coronavírus, falando assim, né? A gente não tem nada. E eu tenho um preceptor que ele fala: para doença viral aguda não existe pílula mágica, mas as pessoas continuam seguindo nessa saga por uma pílula mágica que vai resolver os problemas ou que vai fazer as pessoas acreditarem que o problema dela está resolvido, enquanto não tomam as ações que deveriam tomar para cuidar dessas pessoas, né? Porque é mais fácil falar que vai dar cloroquina para todo mundo do que debater central única de regulação de leitos, do que debater acesso a leito hospitalar, do que debater isolamento social como uma política pública e não como uma vontade individual, né? E então a cloroquina realmente virou a saída mágica para se isentar da ausência de política pública. Em relação à evidência da cloroquina, assim, cada vez mais, acho que talvez por ter ficado tão em voga, cada vez mais a gente tem estudos mostrando que a cloroquina, na verdade, não adianta, não altera a mortalidade, não altera a evolução da gravidade da doença. E isso já estava bem estabelecido, e aí vieram com uma nova de que a cloroquina sedada na fase inicial poderia impedir a progressão para uma doença grave, que também não tem nada comprovado. Circulou assim entre os médicos o Instagram de uma médica brasileira que trabalha em Madrid, ficou conhecido como Protocolo de Madrid, que na verdade foi uma série de vídeos no Instagram de uma médica que, enfim, não sei realmente nada sobre ela, sobre a formação dela, sobre as credenciais, mas criticando a forma atual de publicação científica, dizendo que não acompanha a velocidade do mundo, questão das publicações, tudo isso, e que por conta disso ela estava usando o Instagram e divulgou um protocolo em que algumas coisas absurdas eram colocadas sem nenhuma evidência. E coisas que poderiam, inclusive, colocar em risco a vida de paciente. A questão do uso da cloroquina foi uma delas. E, assim, a gente viu muita gente prescrevendo cloroquina por aí, em UPA, em unidade de emergência, sem nenhum acompanhamento. Duvido que tenha feito um eletrocardiograma antes de prescrever. E que sem nenhuma preocupação com a segurança do paciente de fato. E assim, as evidências cada vez mais mostrando que não altera. Saiu um artigo recentemente agora, num jornal de grande circulação também, essa semana, que mostrando que cloroquina não altera a mortalidade, sugerindo inclusive possíveis pioras no desfecho, por conta de efeitos relacionados à segurança. Da onde veio isso, Mayara? Da onde veio essa maluquice, assim, que a cloroquina teria algum efeito na... Então, parte muito sempre acho que as pessoas acabam extrapolando a ação in vitro dos medicamentos para a ação em vivo, né? Que foi um pouco o que você estava falando no início. Com a ivermectina foi uma situação semelhante, mas acho que vamos dizer que a ivermectina tem menos capacidade de fazer mal do que a cloroquina, até pela dose utilizada, tudo isso. E, assim, a cloroquina realmente mostrou atividade in vitro, assim como a ivermectina teve um artigo que mostrou atividade in vitro contra o vírus. E aí as pessoas, acho que num momento de desespero, enfim, algumas, outras por jogo político mesmo, né, na linha um pouco do que eu tinha falado anteriormente, acabaram trazendo isso como uma grande panaceia, né, como uma grande solução dos problemas.
Mas a base, tanto da cloroquina quanto da ivermectina, é, é baseado em estudos in vitro que mostram. Mas a cloroquina, por exemplo, já mostrou ação in vitro contra diversos outros patógenos, e quando foi para os estudos em vivo, não mostrou efeito. Teve um debate semelhante também, não sei se chegaram a acompanhar, além da cloroquina e da ivermectina, com antirretroviral para HIV, que é uma coisa que ainda está sendo pesquisada também, mas supondo que poderiam causar uma proteção. Mas ninguém saiu prescrevendo antirretroviral para todo mundo, até porque é mais difícil de ter acesso, né, do que a ivermectina e do que a cloroquina. Você quer Fazer uma explicar? pergunta rapidinho. Vocês têm visto algum caso de reincidência ou, sei lá, reinfecção? Olha, eu pessoalmente não vi. Agora, tive colegas comentando sobre, mas nada muito concreto e nada que possa ser comprovado, assim, se foi uma reinfecção de fato ou se foi um vírus que persistiu replicando e em algum momento aumentou sua carga viral novamente. Teria que pegar isolado, né? Isolar no início, no primeiro episódio, depois isolar no segundo episódio e comparar, né, geneticamente. Né, Teria que fazer uma análise genômica. Isso diria se é uma reinfecção. Né? Porque, assim, pelos métodos diagnósticos, fica complicado tirar grandes conclusões, assim. A sensibilidade do PCR no SWAB gira em torno de 70%, se eu não me engano. Não é tão alto, né? Deve depender de kit. Da coleta, depende... da coleta também. O pessoal está até tentando saliva agora, né? Parece que saliva é tão bom ou melhor quanto o SWAB, né? Eu ainda não vi nenhum paper final sobre saliva, não, mas o pessoal lá na Fiocruz estava fazendo pesquisa relacionada a isso também. Lúcio, você quer explicar para o público qual a diferença de in vitro para in vivo? In vitro é em condições a salvo do acaso, né? A salvo das contingências, né? da vida real. Né? Então, são condições controladas em laboratório. Né? Outra coisa que eu queria perguntar também, e tem a ver com a questão da transmissão. Né? A gente sabe que o pessoal que está trabalhando em hospital, né, recebe uma carga viral maior. Então tem que ter aquele aporte de equipamentos individuais de segurança, né, os EPIs, e isso é uma dúvida também para mim, como é que está isso, né? Vocês estão recebendo esse material direito, está faltando? Você conhece muitos colegas de trabalho que ficaram doentes e gravemente? Né? Assim, em relação à EPI, várias pessoas vêm me perguntar isso, e aí, sendo bem sincera, nos lugares em que eu trabalho não faltou EPI em nenhum momento. O que, assim, também é o mínimo, né? Mas realmente não houve falta de EPIs e exposição inadequada de profissionais. Até uma questão lá na Fiocruz que a gente tem é que a gente tem em todos os quartos filtro por pressão negativa. Então, é como se todos os quartos fossem um grande isolamento. Diferente de CTI de hospital de campanha, por exemplo, que são vários leitos, um do lado do outro, separado por uma cortina. E isso é importante para proteger o profissional também. Além de proteger a transmissão dentro do hospital, né? Vocês estão me escutando? Sim. A outra coisa que você me perguntou foi... O som desapareceu de vez. Se você tem alguns colegas de trabalho que... Eu vou sair e voltar, tá ok? Beleza. Pode ir lá. Se tem algum colega de trabalho que ficou doente por conta disso, né? Sim. A gente teve um colega, um preceptor meu que faleceu por conta do Covid-19, o Dr. Maurício, era médico lá da Fiocruz e do
Instituto São Sebastião, que é um instituto de infectologia estadual, e a gente teve uma série de colegas que adoeceram, sim. A gente viu também que, assim, apesar da gente estar com os EPIs, fazer uso adequado, a gente não sabe determinar assim, o que é contaminação da gente mesmo na paramentação e desparamentação, ou do nosso convívio também, né? Porque, enfim, durante toda a pandemia, a gente ficou trabalhando, né? Assim, foi muito longe, muito distante de uma ideia de vida normal, mas a gente tinha uma rotina de trabalho. Em alguns momentos, minha rotina de trabalho durante a pandemia foi, inclusive, mais intensa do que fora dela. E muitos desses momentos a gente que estava circulando, então a gente que acabava transmitindo, a gente no contato entre nós mesmos, assim, até em sala de prescrição, etc., levou algum tempo, assim, para questão do uso universal da máscara dentro do hospital, da gente incorporar as medidas de isolamento na nossa prática, que é muito difícil mesmo, né? Você está acostumado a trabalhar sempre muito perto, muito junto, e aí adotar essas medidas de distanciamento para além da proteção no atendimento direto aos pacientes. Eu pergunto isso porque a OMS recentemente está revendo a sua posição em relação à transmissão por aerosol. Nós sabemos que as máscaras elas não evitam a contaminação, né, a transmissão, mas elas diminuem bastante a probabilidade. Isso se as duas pessoas, né, em questão estiverem utilizando. E além da superfície, né, que parece que tem um papel muito reduzido na transmissão, né, a grande parte desse papel estava relegado até então aos droplets, né, que são essas gotículas que saem durante a fala, durante o grito, etc. Mas agora parece que entrou no circuito também um papel mais contundente do aerosol. Né? O aerosol, para quem não sabe, são aquelas gotículas muito menores, que não estão tão suscetíveis à ação imediata ali da gravidade, não vão cair 2 metros depois, tá? Elas vão persistir etéreas, né? Vão persistir no ar durante mais tempo, né? Durante algumas horas, para ser mais preciso. E para você tentar imaginar o que é essa suspensão dessas partículas no aerosol, é só imaginar o caminho que faz a fumaça de cigarro. Né? É basicamente isso. Então, é muito difícil constatar isso, né, em condições em vivo, né, como diz o Alexandre, no caso, fora do laboratório. Né? Você pode até conseguir captar o RNA, né, dessas partículas, mas você não consegue dizer se são infecciosos. Né? Isso acontece. Né? Dá para ver que tem RNA do vírus ali, mas é difícil dizer se eles são infecciosos. Se botar numa cultura celular, né, e ver se vai ter um estrago naquelas células lá, aí é outra coisa. Então, alguns grupos, né, chineses fizeram experimentos com laser, né, e tal, as pessoas conversando e tal, e o laser, mostrando que essas partículas persistem ali por bastante tempo. Então, isso está fazendo a OMS recuar daquela posição. Isso está ligado, por exemplo, à questão da apoteose da transmissão aqui no Brasil tem sido o quê? Os frigoríficos. Então, aquele ambiente de baixa temperatura em que as pessoas estão, né, juntas e é fechado, não tem ventilação, né, por conta das condições necessárias, e tem muito acidente de trabalho, né, então tem muita rotatividade, pessoas novas que vão entrando, né, etc. Então, é importante para a gente pensar, né, o isolamento social, o distanciamento físico, né, a gente tende a chamar de distanciamento social, mas distanciamento social o próprio capitalismo já se incumbiu de implementar, né,
na medida em que a sociedade está dividida em classes, né? Então o distanciamento social ele já é implementado. Então acho que até o correto a gente dizer distanciamento físico, né? Uma das medidas, né, para evitar a transmissão seria o distanciamento físico, não o distanciamento social. E nessa esteira a gente tem os movimentos do capital para assegurar as condições de extração de mais-valia, né? Então aquilo tudo que uma suspensão momentânea, esse momento está durando muito, né, na produção, pode trazer de prejuízo, né, o capital está observando, está implementando contrapartidas que estão sendo exitosas, né? Por exemplo, o presidente da Petrobras chegou a declarar que a pandemia ela adiantou algumas medidas que já estavam sendo implementadas, né? Colocou lá, por exemplo, grande parte, né, grande porcentagem, talvez 50% do pessoal da área administrativa para fazer home office, né? Aí você já não tem os gastos, né, com os prédios, etc., né? E aí vai reduzindo, né, os direitos trabalhistas, né? Projetos de lei que, por exemplo, colocam o negociado na frente do normatizado, né? Então o patrão negocia com o funcionário ao invés de seguir o que estava na lei, né? Então a prioridade dessas relações de trabalho para atender a essa nova demanda do capital, né? Então se aproveita dessa situação para manter uma taxa de lucro. Na educação também, né? Tá. Outra coisa que... né? Aproveitando um pouco o link, eu estava falando em relação aos aerossóis, né? Achei interessante esse debate, né, do distanciamento social versus distanciamento físico, né? Dentro dos hospitais, a gente acaba usando mais a máscara N95 mesmo, né? Que é uma máscara que traz uma proteção maior traz a proteção por aerossol, né? Mas, e aí queria trazer um dado sobre a mortalidade hospitalar por Covid-19 em unidades de saúde pública e em unidades de saúde privadas. E tem uma diferença grande, enquanto a mortalidade é de 28% aproximadamente nas unidades públicas, ela é de 52% ao contrário, desculpa. Quanto a 28% nas unidades privadas, ela é de 52% nas unidades públicas. E aí, assim, num primeiro momento a gente pode se perguntar, é por disponibilidade de recursos, por disponibilidade de profissionais? Talvez não, com certeza isso influencia bastante. Mas algumas outras coisas que influenciam e que a gente acaba não vendo, né? Questão da determinação social do processo saúde e doença nessa questão mesmo, né? Porque a gente vê em unidades públicas as pessoas que enfrentaram historicamente barreiras de acesso ao sistema de saúde, chegando às unidades com mais tempo de sintoma, com uma gravidade maior, tudo isso por falta de acesso, por barreira de acesso mesmo, tanto barreira de acesso física quanto cultural. E a gente vê também essas pessoas chegando muitas das vezes com comorbidades muito mais descompensadas, comorbidades como hipertensão, diabetes, que a gente sabe que tem uma influência direta na gravidade da infecção pelo coronavírus. E, enfim, acho que isso tem muito a ver com restrição de acesso mesmo, barreira de acesso históricas ao sistema de saúde, e também tem muito a ver de como é possível você fazer isolamento, fazer distanciamento, se você não tem condições para isso, né? Eu não gosto de tratar o poder fazer isolamento, conseguir fazer isolamento como um privilégio, porque deveria ser um direito de todo mundo, né? Mas como há muitas pessoas, como a maioria da nossa população, esse direito, na verdade, é negado de forma sistemática há muito tempo, e foi mais ainda durante a pandemia, né? Com demora para
para liberação de auxílio emergencial, com flexibilização de lei trabalhista, enfim, alguns pontos que você tinha comentado também. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, assim... Desculpa, Mayara, o que você... Não, só estava falando que se a gente vê assim, o resultado dessas políticas, a gente vê ali na ponta, né, com um número muito simbólico, que é a diferença de mortalidade entre hospitalar, entre unidade pública e privada, né? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois é a questão da imunidade de rebanho, que é uma coisa que acabou sendo muito citado, né? Depois se viu que o custo disso seria muito grande, muito alto, mas aqui no Brasil sim, a gente vai acabar dando laboratório disso pelo descontrole da epidemia, assim. Assim, vocês possam explicar para o público o que é a imunidade de rebanho, por que lá fora rapidamente se descartou isso, e o tempo que a gente levaria para ter imunidade de rebanho, ou se a gente vai ter, né? Porque a gente não sabe ainda se as pessoas ficam imunizadas depois de se infectarem, assim. Quem quer começar? Bom, vamos lá. Tanto faz, vamos lá. A Mayara tem toda a razão. Assim, a pandemia ela não atinge a todos da mesma forma, né? Não estamos todos no mesmo barco, né? Há aqueles que podem sair e há aqueles que têm aqueles que devem sair, né, de casa para manter a sua subsistência, e há aqueles que podem ficar em casa, né? Podem fazer essa coisa prodigiosa que é ficar em casa sem se preocupar quanto à reprodução material da sua vida social, né? Quanto à imunidade de rebanho, eu não vejo possibilidade de imunidade de rebanho por infecção natural, pelo menos para esse vírus. Nós também não sabemos se ficamos imunizados, né, a partir da infecção com SARS-CoV-2. A gente sabe que além do SARS-CoV-2 tem mais pelo menos 6 coronavírus circulantes aí. Tem o MERS, né, tem o SARS-1. SARS-1 acho que sumiu, né? Mas os outros 4 causam resfriados comuns, né? Esse também é um dos fatores que pode levar à falta de especificidade nos testes rápidos, né? Você pegar proteínas desses outros vírus. Então não se sabe, né? Se a gente for se basear, se a gente for se pautar pela imunidade existente para esses outros coronavírus, vai de 2 meses, 3 meses a 1 ano e alguma coisa, né? Então, esse é outro ponto a se considerar numa vacina, né? Por isso que eu acho que a vacina ainda está longe. Acho que antes vem até um quimioterápico, né? Alguma coisa assim. Porque qual o tipo de resposta que a vacina vai elicitar? É uma controvérsia ainda, mas parece que algumas pessoas que apresentaram a doença não mostraram nenhum anticorpo. Então existe uma resposta celular que está atuante, provavelmente aí na contenção da doença, né? Então, quando você faz uma vacina, né, e agora acho que tem pelo menos 140 já na boca ou já sendo testadas, né? Eu acho muito complicado, porque eu penso no seguinte cenário: alguns grupos que nunca fizeram vacina, né, se sentam numa mesa e olha, então já temos o vetor, o que a gente vai coadunar ali, vamos conjugar que proteína e tal, e não é assim, né? O negócio o buraco é mais embaixo, né? Vai elicitar anticorpos, resposta citotóxica, sistema complemento, né? Mais de um tipo de resposta, quais as consequências para isso, né? Isso tudo tem que ser considerado. Agora, de fato, não existe ainda uma comprovação, se não me engano, a não ser que a semana tenha surgido outra coisa, de que nós guardemos uma imunidade razoavelmente duradoura
né, de pelo menos um ano, assim, talvez meses, né? Porque apresentar anticorpos não quer dizer que esses anticorpos sejam neutralizantes. Os neutralizantes eles têm que impedir a ligação das proteínas de superfície do vírus com as proteínas de superfície da célula. Se impede essa ligação, né, a gente pode dizer que é neutralizante, entre outras coisas, né, a gente pode dizer que é neutralizante. E esses anticorpos, né, até agora, não se mostraram. Né? E por isso também a dificuldade de se chegar a um método de diagnóstico sorológico eficaz. Mayara. Então, em relação à imunidade de rebanho, tentando explicar isso de uma forma um pouco objetiva, correndo o risco de cair em alguns simplismos, mas é como se a gente fosse aceitar que algumas pessoas na população vão contrair a infecção pelo SARS-CoV-2, vão estar infectadas, vão contrair a doença, algumas vão fazer formas graves, outras, uma boa parte, vão ter sintomas leves, e aquelas que tiveram a doença vão proteger, vão criar barreiras de transmissão, defendendo aquelas que não tiveram, que é a lógica da vacinação, né? Só que pela imunidade de rebanho seria conseguir isso, conseguir essa proteção coletiva, digamos assim, de uma forma natural. A gente não está fazendo uma vacina, a gente está botando as pessoas para terem a doença e para protegerem as outras assim, como imunidade natural, né, digamos assim. Só que você aceitar isso, você banalizar isso, na verdade você está assinando embaixo que muitas pessoas podem morrer, que muitas vidas podem ser perdidas para que isso seja alcançado. É uma escolha, você agir assim ou você agir com políticas que vão garantir o isolamento físico, né? Eu vejo muito dessa forma, assim. Você olhar e falar assim, eu não vou tomar atitudes para que as pessoas tenham o direito de fazer um isolamento, que as pessoas possam ficar em casa, não vou adotar políticas nesse sentido, e vai todo mundo para a rua, pega a doença, se protege contra as outras, às custas de um número de mortes, né? E quais vão ser essas mortes? De quem vão ser essas mortes, né? E aí a gente já tem dados mostrando de forma muito objetiva quais são esses corpos. Os corpos que não têm acesso a um sistema de saúde suplementar, que dependem exclusivamente do sistema público, os corpos negros, que já tem estudo mostrando a diferença na mortalidade entre pessoas negras e pessoas brancas. E aí acho que você naturalizar a questão da imunidade de rebanho é você assinar embaixo dessas mortes, de certa forma, né? Uma pergunta, assim, eu estava conversando com a Mayara antes da gravação conversar, assim, o que a gente tem atualmente no Brasil é um platô alto, né? A gente estacionou num número alto de mortes, cerca de 1.300, com uma curva de infecção aumentando, né? Mas possivelmente com uma mortalidade diminuindo, o que está gerando esse platô alto para burro, né? Assim, não é uma coisa para ser comemorada, 1.300 pessoas morrendo todo dia, assim. Mas o que explica, assim, e é claro assim, que eu sei que tudo é hipótese, assim, a gente sabe pouco ainda, assim, o que explica essa redução assim, que a gente está tendo nos grandes centros que começaram a epidemia, assim, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, assim. A redução, você disse, na mortalidade ou na letalidade? No número de mortes, assim, tipo, você mesmo disse assim, que os casos graves dos hospitais de campanha emergenciais diminuíram drasticamente, né, assim, nos últimos dias, assim. Assim, eu, sendo bem sincera, né, o Lúcio até falou uma coisa que eu me identifiquei, que foi, a não ser que tenha saído nessa semana, que realmente é muito difícil, você tá trabalhando, tá fazendo tudo que tem que ser feito,
e ainda ficar atualizado com todas as mudanças que acontecem todos os dias, né? Mas, assim, eu sinceramente ainda não parei para analisar muito nessa última semana a curva dos casos em si e tentar extrapolar explicações um pouco maiores. O que eu posso falar realmente é do que eu tenho visto na prática, como médica que atua na cidade do Rio de Janeiro em específico. Que realmente tem tido uma redução no número de internações por síndrome respiratória aguda grave na cidade do Rio de Janeiro. Muitos hospitais de campanha estão fechando. Tem até algumas polêmicas em relação a isso. Estava lendo um pouco antes de começar a live. O Hospital do Maracanã já falou que vai fechar, outros hospitais de campanha também estão reduzindo leitos. E aí a tendência é transferir esses pacientes para hospitais de verdade, entre aspas. Hospitais com uma estrutura permanente, né? Que seria o Centro Hospitalar de Covid da Fiocruz, sei que está indo para a UERJ também, para o Gasola, em Acari, enfim. Então, a gente realmente vê uma redução no número de internações por síndrome respiratória aguda grave. A gente tem visto internações por síndrome respiratória aguda grave, mas por outras causas também que não sejam Covid-19, que são, no Rio de Janeiro, aí, tuberculose, o grande líder. E uma outra coisa que a gente também tem visto, a gente tem recebido pacientes nos hospitais de campanha, nos hospitais destinados a atender pacientes com Covid, pacientes de outros lugares do Rio de Janeiro, do Norte Fluminense, e, assim, pelo que eu tinha lido, realmente em Campos, por exemplo, parece que a situação tá bem ruim. Então, a gente, pelo menos, assim, o que eu tenho visto de dado e a minha observação empírica aponta mais para uma interiorização da epidemia mesmo. O que, inclusive, traz outro debate, né, sobre as condições de testagem em municípios menores, sobre acesso a leitos de terapia intensiva, a recursos de suporte, que é o que mostrou, assim, que realmente acaba fazendo diferença são os recursos de suporte. Até discordo um pouco do Lúcio, que eu acho que a vacina vem antes do quimioterápico, assim. Que de quimioterápico é o que a gente tem de mais promissor aí é o Remdesivir, e o Remdesivir, assim, um medicamento bem caro, que, enfim, debate sobre o acesso vai ser outra história, e que os estudos mostram que ele reduz o tempo da internação, né? Mas ainda não são muito conclusivos sobre efeito em mortalidade mesmo. Você tem alguma... Rapidinho, essa questão do número de casos, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que também a gente tem que considerar que os resultados, né, do PCR, eles saem em blocos. Né? Então, às vezes tem um número alto num dia, um número baixo no outro, né? Também tem essa questão também. E a gente tem que considerar também que, com a recente reabertura, né, a gente pode ter depois um aumento, né, do número de casos daqui a... porque as coisas não são assim daqui a 2 semanas, né? O tempo de incubação médio ali está entre 5, 15 dias, às vezes 2 semanas e tal, né? Às vezes 20, mas isso também tem que ser ponderado, né? Até porque essas medidas de confinamento, distanciamento físico, quarentena, elas atuam contra o capital, contra a lógica do capital, né? Por isso que o capital tenta implementar o passaporte de imunidade, né? Inclusive, partindo do pressuposto equivocado de que se você apresenta anticorpos lá naqueles testes rápidos e tal, você está imune, quer dizer, você está protegido, né? O que é uma premissa falsa. E a partir daí você está autorizado a frequentar determinados lugares, a trabalhar, né? E é um caso de saúde pública, né? Numa dessas, as pessoas começam a querer se infectar para justamente, né,
poderem se reinserir no parco mercado de trabalho quando existe, né? Então, senhores, já estamos caminhando para cerca de 1 hora, né? Tem alguma questão de um para o outro que vocês gostariam de fazer? Eu gostaria de reafirmar que a crise não é causada pelo vírus, né? A crise é causada pelas nossas relações, pelo nosso modo de produção, né? O modo em que nós reproduzimos materialmente as nossas condições sociais de sobrevida, né? E que empurra, né, as populações cada vez mais para essas áreas de mata virgem, o contato com animais selvagens, que são hospedeiros de patógenos desconhecidos, né, normalmente vírus, né, a comercialização dilatada de terras, né, que também é própria do nosso modo de produção, que empurra as populações para atividades marginalizadas, né, na mata e tal, que também as coloca em contato com esses patógenos, né? Os aglomerados operários, né, em condições insalubres, que consomem esses alimentos, né, provenientes de animais selvagens, né, até para baratear o custo, né, da reprodução da mão de obra. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Então, é uma conjuntura que determina e estrutura a crise. E, enfim, nesse afã de retomar a produção, né, no contexto internacional, né, numa conjuntura onde a produção de mercadorias ela é mundializada, uma parte da mercadoria se produz aqui, outra ali em outro país, né, mas a flexibilização da quarentena naquele país não é ao mesmo tempo que no outro país, né, isso causa ali paralisações temporárias na produção, e esses países têm pressa, né, em retomar essa taxa de lucro, né? Esses grupos econômicos têm pressa em retomar essas taxas de lucro, né, correndo o risco de irem à bancarrota, né? E nesse esforço, né, são implementadas essas medidas que a gente está vendo aí de agudização da exploração da classe operária, né? Desde diminuição e eliminação de direitos trabalhistas, né, redução de trabalhos, redução de salário, até a implementação desses né, passaportes imunológicos que colocam em risco a população que produz, né, as riquezas, né, assegura as riquezas, mas coloca em risco quem as produz. Vocês dois falaram muito das determinações sociais da doença, né, que de fato a gente está vendo que ela não atinge igualmente as classes sociais, e ficou muito claro também a diferença entre países, né, porque, por exemplo, países pobres como o Vietnã, Cuba, né, conseguiram ter um controle da doença melhor do que países ricos, como, assim, Estados Unidos é o anti-exemplo junto com a gente, assim, mas melhor que Itália, melhor que Espanha, né, assim, ficou muito claro que estruturas sociais que garantam um certo controle da economia, sistemas sanitários centralizados, né, tem um efeito, inclusive em países mais pobres, tem um efeito muito mais significativo que um aparato tecnológico caríssimo, né, para dar conta de pesquisa e resultados imediatos, assim. Concorda comigo, Mayara? Concordo, e a gente viu, na verdade, né, assim, o papel dos países com sistema de saúde universal, você citou o exemplo de Cuba, né, países com envolvimentos comunitários, né, envolvimento dos movimentos comunitários nos processos de decisão, que historicamente, né, isso daí já tinha sido verdade em Cuba antes, com efeitos de outras crises econômicas, e que Cuba
respondeu fortalecendo o sistema de saúde, fortalecendo as medidas de proteção social, e que mostraram isso, o impacto direto nas mortalidades por diversas causas, em diversos momentos. Isso é verdade agora com o Covid-19, né? Eu indo um pouco... O Lúcio me contemplou bastante na fala dele, né? Mas eu queria colocar também a responsabilidade do capital na instalação da atual crise sanitária, né? Acho que ele colocou muito bem como a crise do capital se reflete, né? A dinâmica da crise do capital se reflete na vida dos trabalhadores e nas condições de adoecimento do processo de saúde e doença. E a gente vale lembrar que há muito tempo, né, e principalmente de 2008 para cá, trazendo um recorte mais recente, a gente vê as medidas de austeridade comendo por aí na Europa, na América Latina, em diversos países, e desestruturando completamente sistemas públicos de saúde, cada vez mais. E aí a gente vê o resultado disso agora, né? Quando a gente precisa de um sistema público de saúde para proteger a nossa população e não está lá, né? O Jones até trouxe um número, eu não tenho os números de cabeça agora, mas ele comparou o número de leitos desativados ao longo dos últimos 5 ou 10 anos, não lembro, e o número de leitos criados agora como uma resposta à crise. Lembro quando ele fez isso, esses números criados eram até promessas, na verdade os números foram aquém, mas que mostra que não chegou, entendeu? Não chegou no patamar anterior. A quantidade de leitos desativados é maior do que a que a gente criou agora para atender uma pandemia. Ou seja, se a gente não tivesse desestruturado tantos sistemas de saúde, no Rio a gente tem um exemplo aí do abandono dos hospitais federais, que acho que é um dos mais marcantes. Talvez a gente tivesse conseguido oferecer uma assistência à saúde melhor para o nosso povo, né? Talvez a gente tivesse visto menos pessoas morrendo. Eu acho que a pandemia acaba desnudando todas as nossas vulnerabilidades, né? Desde as subjetivas até as sociais, e ela realmente desnuda todas as contradições do capitalismo na nossa vida, de diversas formas. Então, obrigado a vocês, obrigado, Lúcio, obrigado, Mayara. Vocês querem fazer uma fala final de despedida? Obrigado pelo convite. Mayara? Acho que eu já acabei terminando, assim, mas me coloco à disposição se alguém quiser conversar depois sobre isso, bater mais um papo, enfim. Claro. Obrigado a vocês, obrigado ao público, e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Alô,